Ah, vamos destrinchar esse assunto hoje, porque a premissa da nossa conversa tem o potencial de simplesmente virar de cabeça para baixo a forma como compreendemos a nossa própria mente. E o nosso corpo também, com certeza. Exato! Estou muito animada para esse mergulho profundo. Pensemos no seguinte cenário. E se os medos que paralisam as pessoas, aquelas fobias que a gente não consegue explicar racionalmente, não forem originalmente nossos? É uma pergunta que dá um nó na cabeça. Dá muito. E se até aquelas dores crônicas que carregamos por anos a fio forem, na verdade, uma herança invisível, um eco emocional deixado por pais, avós ou bisavós? É uma mudança de paradigma gigantesca e é exatamente essa a nossa missão nesta análise detalhada de hoje. Estou bem focado em desvendar a ciência, a biologia e a psicologia por trás do chamado trauma familiar herdado. Isso. E para conduzir essa nossa exploração, vamos usar como fio da meada as pesquisas e as histórias impressionantes que estão no livro Não Começou com Você. Do autor Mark Wolin. Isso mesmo. O ponto central aqui é investigar como as nossas histórias familiares e a nossa biologia se entrelaçam, de um jeito que a ciência moderna só recentemente começou a mapear com mais rigor, sabe? Uhum. E isso levanta uma questão difícil, quase um elefante na sala para a psicologia convencional. Pois é, porque se a terapia clássica foca predominantemente na nossa vivência individual, o que acontece com aquelas pessoas que passam anos no divã, Tentam diversas abordagens. tomam medicações e ainda assim não apresentam melhora? A angústia continua lá, como uma rocha. Qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça da cura? A peça que falta pode ser a constatação de que estamos muitas vezes procurando no lugar errado. Se a raiz de um sintoma severo não está localizada na biografia da própria pessoa... Mas sim submersa no passado dos ancestrais. Exatamente. Qualquer terapia que foque apenas na experiência individual vai invariavelmente esbarrar num muro. A chave para desvendar e curar essa dor pode estar guardada em um evento traumático que aconteceu décadas antes de a pessoa sequer nascer. E a forma como o próprio autor do livro chegou a essa conclusão não foi por um mero interesse acadêmico. Foi sobrevivência pura. Total. Foi uma questão de sobrevivência. Aos 34 anos de idade, ele começou a perder a visão. Um diagnóstico assustador. Retinopatia serosa central. Isso. E para quem não é da área médica, isso basicamente significa que há um vazamento de fluido sob a retina. Vai criando uma mancha cega bem no centro da visão. E os médicos foram super categóricos com ele. Era uma condição crônica, não havia cura conhecida na época. A expectativa clínica era que ele acabasse legalmente cego. Nossa, é uma sentença devastadora. É o tipo de notícia que desestrutura completamente o senso de segurança de qualquer ser humano. Sem dúvida. Fico até angustiada só de imaginar. Ele relata no livro que a vida dele virou um caos absoluto. Ele tropeçava nos móveis do próprio escritório, precisava tatear os botões do telefone na mesa para conseguir ligar para emergência. Mas o mais intrigante não era apenas o sintoma físico, né? Não, era o terror psicológico que vinha junto. Ele desenvolveu um terror noturno implacável. Tinha uma frase que girava sem parar na mente dele. Um ciclo de pânico contínuo com 3 palavras muito específicas. Sozinho, desamparado e arruinado. E a reação dele a esse cenário é muito fascinante de se observar. Porque diante de um diagnóstico sem esperança na medicina tradicional, ele iniciou uma busca extrema por soluções alternativas. Ele largou tudo, né? Sim, deixou tudo para trás, viajou para o Sudeste Asiático e se submeteu a rotinas rigorosíssimas, fez jejuns prolongados, buscou curandeiros de diversas tradições. Praticou meditações extremas. Teve aquele episódio surreal em que ele passou 3 dias e 3 noites totalmente vendado, Com tampões nos ouvidos. comendo apenas uma pequena tigela de arroz por dia, totalmente incomunicável. O objetivo dele era domar a própria mente a qualquer custo. Imagina a frustração, passar por tudo isso, viajar ao mundo buscando iluminação e cura, e continuar esbarrando no mesmo terror toda noite. O momento em que a ficha finalmente caiu para ele não aconteceu no topo de uma montanha no meio de um jejum. Não, foi de forma quase banal. Ele estava na fila de um templo, De túnica branca e tudo. isso, esperando horas para uma audiência com um mestre espiritual super reverenciado,
Quando chegou a vez dele, ele esperava algum grande ensinamento místico, claro, ou ser reconhecido pelo esforço gigante que estava fazendo. Mas o mestre simplesmente olhou para ele e disparou uma frase super seca. Vá para casa e ligue para sua mãe e seu pai. Nossa, é o tipo de conselho que parece quase uma ofensa para quem está buscando uma resposta cósmica, né? Parece, mas há uma sabedoria ancestral enorme aí. Os grandes observadores do comportamento humano sabem que o que permanece sem solução no nosso passado familiar... Atua como uma força invisível no nosso presente. Perfeito. A nossa história pessoal não começa no dia do nosso nascimento. Ele acabou engolindo o orgulho e voltou para Pittsburgh. E foi ao tentar restabelecer o diálogo e o vínculo com os pais que o verdadeiro diagnóstico começou a aparecer. Exatamente. O que ele descobriu ao investigar a própria infância foi muito revelador. Antes de completar 2 anos de idade, ele havia sido separado de forma abrupta da mãe. Porque ela precisou ficar internada. Sim, 3 semanas no hospital para uma cirurgia. Para um bebê, 3 semanas é uma eternidade. Além disso, ele teve um nascimento classificado como extremamente traumático, com uso de fórceps. Nasceu com hematomas severos. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender a mecânica da memória na primeira infância. É super importante isso. Um bebê não possui a linguagem desenvolvida para processar a dor ou o abandono. Então, onde essa memória é arquivada? No corpo. No corpo, no sistema nervoso, como uma sensação pura e visceral de ruína iminente. Aquelas palavras que assombravam as madrugadas dele, sozinho, desamparado e arruinado. Não eram uma premonição sobre ficar cego no futuro. Não. Era uma tradução verbal e tardia do trauma que ele sofreu quando bebê. Somada ainda à dor dos próprios avós, que haviam ficado órfãos muito cedo e experimentaram essa exalta sensação de desamparo. É impressionante pensar que o terror que ele sentia era o passado se manifestando, não o futuro. E a resolução disso desafia toda a lógica médica tradicional. Totalmente, porque ao conseguir restaurar um sentimento genuíno de amor e aceitação pelos pais, reconhecendo e acolhendo as falhas deles, a visão dele começou a retornar. A medicina não sabe colocar isso num prontuário, mas a resolução do trauma emocional destravou o processo inflamatório físico, O que nos obriga a questionar quantas das dores crônicas ou dos padrões destrutivos que observamos por aí não são memórias não verbais que pegamos emprestado do nosso sistema familiar. e para tirar isso do campo da teoria, a gente pode analisar casos clínicos onde essa transferência é tão específica que chega a dar arrepios. A história do Jesse é o exemplo perfeito dessa especificidade. Fico chocada toda vez que lembro. O Jesse era um rapaz de 20 anos, um atleta super saudável, Excelente aluno. sem nenhum histórico de problemas psiquiátricos. Porém, aos 19 anos, ele foi atropelado por uma insônia excruciante e bizarra. Todas as noites, pontualmente às 3h30 da manhã, Ele acordava congelando. tremia de frio sobre várias cobertas e era tomado por um terror absoluto de voltar a dormir. O pensamento que ecoava na mente dele era muito claro: se eu dormir, nunca mais acordarei. Para a psiquiatria padrão, isso é um sintoma claro a ser medicado. Um jovem saudável, numa cama quente e segura, com o medo de morrer congelado dormindo. Mas a investigação focada no trauma transgeracional fez uma pergunta diferente. O autor não perguntou o que há de errado com a sua química cerebral. Ele perguntou quem na família passou por um trauma envolvendo frio extremo aos 19 anos. E a resposta estava lá, escondida no passado. O tio do Jesse, o Colin, que era o irmão mais velho do pai, havia morrido congelado em uma nevasca no norte do Canadá. Na região de Yellowknife. E a idade do tio, quando isso aconteceu, exatamente 19 anos. Dormir na neve, para o tio Colin, significou literalmente a morte. E 3 décadas depois, quando o sobrinho atingiu a mesma idade, o corpo dele começou a reviver o alarme daquele trauma. O corpo do Jesse estava acionando um protocolo de sobrevivência que pertencia ao tio. É louco pensar nisso. De telepatia, Nem de misticismo. é necessário haver um mecanismo biológico que transporte a experiência da nevasca do Canadá para o quarto de um jovem 30 anos depois. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como o medo se materializa na biologia da geração seguinte? A resposta científica para isso atende pelo nome de epigenética. Epigenética. A gente ouve muito falar,
Mas o que é na prática? Para simplificar, a gente pode usar uma analogia do mundo da tecnologia. O nosso DNA, a nossa carga genética básica, é como o hardware de um computador. Ele é fixo, nós nascemos com ele. Isso. Já a epigenética é o software. São marcadores químicos que se ligam ao DNA e dizem ao corpo quais genes devem ser ativados ou silenciados. Ligados ou desligados. Exato. Um trauma extremo funciona como uma atualização de software que altera a expressão desses genes. E isso foi provado de forma super contundente pela pesquisadora Rachel Yehuda. Do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Ela mesma. O trabalho dela com os sobreviventes do Holocausto e, posteriormente, com mulheres que estavam grávidas durante os ataques do 11 de setembro, trouxe dados irrefutáveis. A pesquisa da doutora Yehuda revelou algo aparentemente paradoxal. Quando pensamos em pessoas altamente estressadas, a tendência é imaginar níveis altíssimos de cortisol. Que é o hormônio do estresse. Mas o que ela descobriu foi que sobreviventes de traumas severos e crônicos acabam desenvolvendo níveis anormalmente baixos de cortisol. O corpo, depois de muito tempo em estado de alerta máximo, simplesmente se adapta e suprime a produção normal. E o dado revolucionário foi constatar que os filhos dessas pessoas, a geração seguinte, já nasciam com essa mesma alteração biológica. Já nasciam com cortisol baixo, o que os predispunha enormemente a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade severa e insônia. O sistema de alarme dessas crianças já vinha desregulado de fábrica. Tem um estudo com ratos, feito pela Universidade de Emory em 2013, que ilustra essa herança de software de forma ainda mais visual. Esse estudo é um marco. É fantástico. Os cientistas pegaram ratos machos e os treinaram para ter um medo mortal do cheiro de flor de cerejeira. Eles liberavam no ar um componente chamado acetofenona, Que tem esse aroma bem doce e simultaneamente davam pequenos choques elétricos nas patas dos animais. Rapidamente o cérebro dos ratos associou o cheiro ao perigo iminente. E o que aconteceu com as gerações seguintes é o que valida o conceito do trauma herdado. Os filhos e os netos desses ratos originais foram testados. Essas novas gerações nunca haviam levado um choque elétrico na vida. Nunca haviam sequer convivido com os avós para poderem aprender o comportamento de medo por observação. Ainda assim, ao sentirem o cheiro da flor de cerejeira pela primeira vez, eles entravam em pânico imediato. E a biologia estrutural deles mudou. Eles nasciam com uma quantidade significativamente maior de receptores olfativos dedicados especificamente a detectar aquele cheiro no ambiente. A mensagem gravada no DNA daquela linhagem foi claríssima. Prestem atenção a esse cheiro, porque ele significa perigo de vida. A experiência traumática do avô informou a biologia do neto para protegê-lo. E voltando para a experiência humana, há outro caso no livro que mostra como essa herança epigenética se manifesta em comportamentos quase inexplicáveis. A história da Gretchen. Nossa, sim, ela sofria de uma depressão paralisante e tinha ideação suicida. Só que não era um quadro depressivo comum. Não, os detalhes são muito específicos. Ela relatava o desejo de entrar em uma fábrica e pular em um tanque de aço fundido. As palavras que ela usava na terapia eram que ela queria se vaporizar e se incinerar. E a escolha de palavras num processo terapêutico nunca é acidental, né? Nunca. Vaporizar e incinerar não são termos que uma pessoa deprimida usa corriqueiramente. Quando a árvore genealógica da Gretchen foi investigada, a origem desse vocabulário macabro ficou evidente. A família da avó da Gretchen era de origem judia e vivia na Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, toda a família dessa avó foi morta nos fornos de Auschwitz. Foram literalmente gaseados e incinerados. A Gretchen estava carregando no próprio corpo a agonia e o destino dos parentes que ela sequer conheceu. E a forma como o autor lidou com isso no consultório foi extremamente tátil. Ele usou pegadas de borracha no chão para representar a avó. Quando a Gretchen se posicionou sobre essas marcas, imaginando-se no lugar daquela mulher que perdeu todos que amava de forma tão violenta, o corpo dela reagiu imediatamente. Ela foi tomada por uma onda avassaladora de luto e daquela clássica culpa do sobrevivente. Foi só ao sentir isso fisicamente que ela conseguiu discernir que o impulso de ser incinerada não era dela, mas sim um luto não processado da avó. Há um dado biológico citado no livro, do biólogo Bruce Lipton,
que torna essa conexão geracional ainda mais palpável. Ah, a biologia do desenvolvimento no útero materno. Isso. Pensemos numa mulher grávida de 5 meses de um feto feminino. O sistema reprodutor desse feto já está desenvolvendo os óvulos. Ou seja, se a gente parar para pensar na matemática biológica da coisa, temos 3 gerações compartilhando exatamente o mesmo ambiente hormonal e químico ao mesmo tempo. Simultaneamente. A avó grávida, a mãe que ainda é um feto no útero e o futuro neto ou neta. Que já existe ali na forma de uma célula precursora, um óvulo. Exatamente. Isso significa que, se essa avó sofre um choque profundo, digamos, perde a casa num incêndio ou recebe a notícia da morte de um familiar, A cascata de hormônios do estresse inunda a corrente sanguínea dela. atravessa a placenta, afeta o feto em desenvolvimento e também banha aquelas células germinativas. A experiência de uma geração molda biologicamente as 2 gerações seguintes, de uma vez só. É fascinante e ao mesmo tempo assustador. Mas a grande pergunta prática que fica é: como as pessoas nas suas vidas cotidianas, sem terem acesso a laboratórios de epigenética, podem rastrear essas heranças? O livro propõe uma ferramenta muito prática, chamada Mapa da Linguagem Central. A ideia é que o trauma deixa rastros através das palavras que escolhemos. Funciona como uma trilha de migalhas de pão. Isso. Quando as pessoas descrevem seus maiores medos ou as queixas mais crônicas, elas tendem a usar uma linguagem carregada de uma intensidade que não condiz com a situação atual. Tem o exemplo da Lorena. Ela procurou ajuda por causa de crises de ansiedade e um problema recorrente na bexiga. Mas quando questionada sobre o seu pior medo na vida, ela não falava sobre a dor física. Ela dizia ter pavor de ficar restrita, de enlouquecer, de ir para uma instituição e de acabar cometendo suicídio. É um vocabulário de extremo desespero para um quadro de infecção urinária. E quando eles puxaram esse fio da meada, descobriram que aquelas palavras eram a biografia não autorizada do avô materno e de uma tia dela. Ambos haviam sido trancafiados em instituições psiquiátricas e, tragicamente, cometeram suicídio. A Lorena estava usando as palavras do sistema familiar sem perceber. Essa atenção à linguagem ajuda a identificar o que o autor classifica como 4 grandes temas inconscientes, São dinâmicas ou bloqueios ocultos. que podem estar sabotando ativamente os relacionamentos, a carreira ou a saúde de quem está ouvindo a gente agora. Se existe um padrão repetitivo de fracasso ou sofrimento na vida de alguém, é muito provável que a resposta esteja em uma dessas 4 dinâmicas. Vale a pena explorarmos esses 4 temas com calma. O primeiro deles é chamado de fundir-se com um dos pais. Na prática, como isso funciona? Por que alguém se fundiria com a dor de outra pessoa? Acontece por uma lealdade invisível e equivocada. A criança, mesmo quando adulta, no seu nível mais subconsciente, tenta aliviar o fardo do pai ou da mãe, carregando uma parte dele. É aquela história de tentar salvar os pais? Pense em um filho que é brilhante nos negócios, mas que repentinamente aos 40 anos faz péssimas escolhas e perde todo o patrimônio. Quando a gente olha para a história da família e descobre que o pai dele também faliu na mesma idade por causa de dívidas de jogo. O inconsciente do filho atua como se dissesse: eu não posso ser mais bem-sucedido que você, pai. Eu vou compartilhar o seu fracasso para pertencer à família. É o amor se manifestando como autossabotagem, dói só te constatar. E o segundo tema segue uma linha quase oposta, que é rejeitar ou julgar um dos pais. A ideia de que aquilo que mais criticamos se torna o nosso próprio destino? É a grande ironia da psicologia familiar. Quando cortamos o fluxo emocional ou julgamos duramente uma característica de um dos pais, há uma probabilidade imensa de repetirmos esse exato comportamento na nossa vida. Ou pior, projetarmos essa falta nos nossos relacionamentos românticos. Imaginemos alguém que julga a mãe por ter sido fria e distante. Essa pessoa pode acabar construindo casamentos onde ela se sente perpetualmente rejeitada. Atraindo parceiros que espelham exatamente aquela frieza materna que ela tentou evitar a todo custo. O terceiro tema entra em uma área de desenvolvimento muito inicial:
a ruptura precoce do vínculo materno. Estamos falando de eventos que ocorrem nos primeiros meses ou anos de vida da criança, né? Sim, situações como o bebê precisar ficar semanas em uma incubadora, ou a mãe passar por uma depressão profunda, ou um luto que a deixe emocionalmente ausente. Essa quebra precoce na sintonia afeta diretamente as vias neurais ligadas à segurança. O resultado na vida adulta costuma ser uma ambivalência muito dolorosa. A pessoa sente um vazio e um desejo desesperado por conexão e intimidade. Mas quando finalmente consegue um parceiro amoroso, o sistema de alarme dispara e ela se sabota e se afasta. Porque a intimidade original com a mãe foi registrada como algo perigoso e instável. Faz todo sentido. E chegamos ao quarto tema, que talvez seja o mais misterioso. A identificação com um membro excluído do sistema familiar. O conceito aqui é que a árvore genealógica funciona como um organismo vivo que não admite amputações. Exato. Toda família tem os seus fantasmas. Pode ser um tio que cometeu um crime e cujo nome foi proibido de ser mencionado nas festas de fim de ano. Pode ser uma criança que nasceu sem vida e o luto nunca foi devidamente processado, ou um avô que abandonou a família e foi apagado da memória. Quando o sistema exclui alguém, a tensão não desaparece. Inconscientemente, um descendente, um neto ou um bisneto pode começar a exibir os mesmos traços daquele excluído. Ou carregar uma tristeza inexplicável como uma forma do sistema forçar a família a olhar para aquela ferida e reintegrar a memória de quem foi esquecido. Saber de tudo isso é fascinante, mas eu imagino que possa gerar uma sensação de impotência nas pessoas. É compreensível. Afinal, se o bloqueio financeiro de alguém, a fobia de escuro ou a dificuldade de se relacionar nasceram da biologia das avós ou dos traumas dos bisavós, o que a gente pode fazer hoje? Existe um caminho de volta? A boa notícia é que não somos reféns dessa genética. Que alívio! A ciência da neuroplasticidade nos mostra que o cérebro é maleável até o fim da vida. O pesquisador Norman Doidge e outros cientistas comprovaram algo incrível. O que eles descobriram? Para o nosso cérebro, não há distinção neurológica clara entre uma ação que realizamos fisicamente e uma ação que imaginamos de forma vívida e emocionalmente carregada. As mesmas redes neurais são ativadas? Exatamente. É por isso que o processo de cura descrito no livro foca intensamente na visualização e na imaginação ativa. Como se fossem exercícios de reprogramação da mente. O autor incentiva a pessoa a, em um estado de calma, fechar os olhos e visualizar os ancestrais parados à sua frente. E a partir daí, estabelecer um diálogo interno. Imaginando a devolução desse fardo com reverência e amor. Dizer silenciosamente coisas como: eu vejo o quanto vocês sofreram, mas eu vou deixar esse medo e essa dor com vocês agora. Isso pertence à história de vocês, não à minha. Por favor, olhem com bons olhos para mim, enquanto escolho viver uma vida mais leve. Pode parecer apenas um exercício poético, mas biologicamente o que está acontecendo é uma intervenção poderosa. Ao criar essa imagem de reconciliação e ao acolher internamente os pais e ancestrais, aceitando que eles deram o que podiam dentro das próprias limitações, O sistema nervoso autônomo da pessoa começa a se acalmar. O corpo deixa o estado de luta ou fuga. e voltando à epigenética, essas novas experiências emocionais de calma e pertencimento têm o poder de alterar o nosso software. Elas podem desligar os genes responsáveis por manter o corpo em estado inflamatório e de estresse agudo. E começar a ligar os mecanismos biológicos de relaxamento e resiliência. É uma constatação que tira um peso colossal das costas das pessoas. Descobrir que muito do nosso sofrimento contínuo e das nossas autossabotagens não são falhas de caráter. Mas sim lealdades invisíveis. Isso muda o jogo completamente. Saber que não começou com a gente é profundamente libertador. A cura, no final das contas, é fazer as pazes com as nossas raízes. E para encerrarmos a nossa exploração com uma reflexão que vai um passo além da dor, a gente precisa olhar para outra face da moeda epigenética. Tem um lado positivo nessa transmissão toda. Tem, e é imenso. A natureza não cria mecanismos de transmissão transgeracional com o propósito de nos torturar. O objetivo evolutivo disso é a sobrevivência.
A biologia quer garantir que a próxima geração já nasça com o manual de instruções atualizado para enfrentar os perigos do mundo. E o que isso significa na prática? Olhando para o lado da força. O que significa? Significa que se o nosso DNA humano tem a capacidade impressionante de lembrar o cheiro químico de um perigo e de arquivar o terror do frio de uma nevasca canadense ao longo de décadas, Ele definitivamente também armazena coisas muito mais potentes. nossa herança epigenética também guarda toda a coragem inabalável, a intuição aguçada e a resiliência assombrosa de todos os homens e mulheres que vieram antes de nós. Pessoas que sobreviveram a guerras, que escaparam de fomes devastadoras, que cruzaram oceanos inteiros sem garantias. Que reconstruíram a vida a partir das cinzas. As vitórias, a força e o amor deles também estão quimicamente registrados em nós. Que lindo isso! O desafio que fica para quem está nos escutando não é apenas mapear as dores do passado. É perguntar-se o que acontece quando tomamos consciência dessa vastidão e começamos a acessar ativamente essa enorme herança de força, e não apenas a de dor. É uma perspectiva fantástica. É uma escolha de qual arquivo queremos abrir na biblioteca das nossas origens. Bem, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Fica o meu agradecimento imenso a quem acompanhou esta análise detalhada com a gente. Que todos continuem curiosos e corajosos. E abertos para investigar os mistérios e as forças ocultas da própria história. Até o nosso próximo encontro.